és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a... A paz do Senhor, igreja. Amém? Deixa eu pegar minha espada aqui que ficou para trás. Aí. Os irmãos que trouxeram a sua Bíblia, façam o favor de abrir em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Amém? Aqueles que estão com suas Bíblias, se coloquem de pé, em reverência à palavra. E aqueles que não estão, aqueles que estão com a Bíblia na mão aí, olhem quem está sentado e se achegue próximo dele para que ele possa ler também. E aqueles que estão sem a Bíblia agora, se coloquem de pé também. Então agora todos têm uma Bíblia aí para poder acompanhar, amém? Nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 11. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Feche seus olhos aí do jeito que você está. Pai, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que nada venha roubar esse tempo, que nada venha atrapalhar esse momento. Esse momento é um momento que o Senhor tem toda a liberdade de falar ao nosso coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar claramente ao nosso coração, Senhor. E em nome de Jesus, nós vamos sair daqui, Pai, um pouco mais crescidos, um pouco mais maduros na Tua presença, no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu querido. Eu sempre li esse texto olhando para as respostas de Cristo. E é aquilo que a gente geralmente olha. Eu não sei, talvez os irmãos já tiveram essa visão diferente que nós vamos ver hoje. Mas eu sempre olhei como Cristo sempre se voltando para a palavra, né? Sempre se voltando para a palavra. E é fato isso. E nós vamos ver isso mais à frente. Mas dessa vez o Senhor me mostrou algo diferente. Nas áreas que Jesus foi tentado. Nas áreas que o diabo, assim como vem fazendo ao longo dos anos, desde a criação, ele sempre usa as mesmas áreas. Ele sempre tenta atingir nas mesmas áreas.
Lógico que usa artimanhas diferentes, né? Porque o diabo ele é extremamente habilidoso, extremamente convencedor, astuto. Mas ele continua agindo nas mesmas áreas. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: fome, fé e fama. Amém? Fome, fé e fama. Fome, fé e fama. Os 3 Fs. São as 3 áreas que Satanás tentou atingir a Cristo aqui. E ele continua tentando nas nossas vidas. Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Primeiro, fala que o Satanás chega para Cristo e fala: ordene que essas pedras se tornem pães. Porque a palavra diz que Cristo já tinha jejuado 40 dias. E a palavra diz que ele estava com fome. E esse fome quer dizer as nossas necessidades. Aquelas necessidades que nós temos são reais e aquelas que nós achamos que temos. Aquilo que nós achamos que precisamos. Satanás começa a falar para você: você precisa disso. Você é filho do servo de Deus, né? É servo do Senhor, filho do Deus vivo. Você precisa disso. É a necessidade sua. E aí com o tempo a gente começa a achar que precisa mesmo. Quando não precisamos, né? Às vezes nós precisamos de uma ação na nossa vida financeira, precisamos de uma ação no nosso casamento. Mas Satanás começa a usar essas situações para te colocar à prova. E começa a lançar as setas dele. Ele usa a fome ou a necessidade para colocar escamas nos nossos olhos. Para que com o tempo a gente olhe e fale assim: realmente eu preciso disso. Eu preciso daquele carro novo. Já não é um desejo mais. Não, eu preciso. Eu tenho que ter aquele carro. Eu tenho que ter aquela casa igual a do fulano. Eu preciso, os homens aí, né? Eu preciso ter aquela moça, aquela menina, aquela mulher. Ou as mulheres, eu preciso daquele homem. E por aí vai. Na nossa mente, na nossa cabeça, nós achamos que precisamos de muitas coisas. Algumas, como nós já falamos, como Cristo foi tentado. Ele realmente estava com fome. Era uma necessidade real. Mas a maioria das vezes, Satanás ele usa aquilo que não é real. Ele quer te convencer, ele quer me convencer de que nós precisamos de algo que nós não precisamos. E aí ele usa essas nossas falsas necessidades para cegar a nossa vida. Porque com o tempo a gente vai olhando: eu preciso, mas não estou conseguindo, eu preciso. Então eu tenho que trabalhar mais então. Né? Se eu preciso comprar algo, mas eu não estou conseguindo, eu preciso dobrar meu turno de trabalho. Ah, mas vai atrapalhar na igreja? Não tem problema, eu preciso. E eu preciso, e eu preciso. E daqui a pouco você vai esquecendo de que Deus pode te suprir e de que Deus supre as suas necessidades. E aí você tenta fazer as coisas com suas próprias mãos. Nós tentamos fazer as coisas para depois falar assim: eu consegui. Eu precisava disso, eu precisava de um emprego novo, eu precisava de um carro novo, eu precisava de uma casa nova. Eu consegui. Eu precisava daquela roupa nova lá que está na vitrine, que só tem aquela, e se eu comprar só eu vou ter. É necessidade, né? Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso ir para aquele lugar. Na verdade, nós precisamos de muito pouco. Nós precisamos de bem pouco. A vida com Cristo é muito mais simples do que nós achamos. É muito mais
fácil, vamos colocar assim. Não que seja fácil, porque realmente a nossa carne gera uma batalha, mas as coisas são muito mais simples. Assim como 2 e 2 são 4, não tem? São continhas fáceis, não é aquelas contas matemáticas mirabolantes. São coisas simples. E Satanás continua agindo nas mesmas áreas. Desde lá da criação do homem, desde lá do Éden, ele continua agindo. Quando ele não age em uma pessoa nas 3 áreas, ele escolhe uma área e age. Ele vai em uma certa área e age. Vai lá e faz. O segundo ponto é fé. A palavra diz que Satanás chega para Cristo e fala assim: se você é realmente o Filho de Deus, se joga daqui de cima lá para baixo. Porque a palavra diz que que você vai dar ordem aos seus anjos, eles vão te sustentar e vão te salvar e não vão deixar que você tropece. Era fato, não é? Está na palavra. Mas com o tempo Satanás ele vai colocando na nossa mente, colocando na nossa cabeça: será? Mas será que acontece isso mesmo? Será que essa doença que eu tenho, essa enfermidade que eu estou, tem cura mesmo? Será que não é só para as outras pessoas? Isso que acontece por aí, será que não é farsa dos outros? Será que esse Deus pode mesmo? E ele começa a colocar uma interrogação na nossa fé. Ele começa a fazer com que nós mesmos duvidamos do nosso Deus. Se eu não me engano, foi o pastor aqui quarta-feira que falou da batalha de Josafá. Não lembro. Alguns dias atrás, nós já comentamos várias vezes dessa batalha de Josafá, em que a palavra diz que eles nem precisaram batalhar. A necessidade o problema era real, a batalha era real, a emergência era real. E aí, talvez eu estou errando o nome do rei, mas, enfim, resumindo a história. Foi mandada uma carta para esse rei, é Josafá mesmo, acho que é, né? É isso mesmo. Foi mandada uma carta para esse rei, o rei inimigo, né? O exército inimigo mandou a carta, falando várias coisas, e eles chegam na beira da cidade e começam a falar para o povo, assim, ó, o Deus do povo lá, do povo lá e do povo lá, não salvou eles. Será que o Deus de vocês vai salvar vocês também? Será? E começou a lançar essas dúvidas para o povo. Da mesma forma Satanás faz com as nossas vidas hoje. Porque às vezes as coisas são realmente difíceis de acreditar. Todo mundo, toda a humanidade caminha de uma forma em que a fé está ficando no segundo plano. Se as coisas não aconteceram ou não tem uma tendência para acontecer, é porque elas não vão acontecer. É assim que o mundo quer que a gente olhe. E a fé é exatamente ao contrário. A fé é a certeza daquilo que não se espera. É a certeza daquilo que espera, a convicção daquilo que não se vê, certo? Estou confuso hoje. Mas a fé é acreditar naquilo que não tem tendência nenhuma para acontecer, mas vai acontecer. É a certeza de que isso vai acontecer. E Satanás, ele quer nos convencer de que Deus não tem poder para agir. Ele quer nos convencer de que, uma coisa eu falava assim, não, se eu subir lá em cima do prédio do Dino Partelli ali, o prédio mais alto da cidade, e me jogar, Deus é poderoso para me salvar. Uma coisa é eu falar isso aqui de baixo. Agora vai subir lá em cima e olhar lá para baixo e falar assim, não, eu vou me jogar e Deus vai me salvar. Assim, não é por aí, né? Não, quando está lá embaixo é mais fácil. Porque é muito
É muito cômodo a gente falar que tem fé e acreditar nas coisas quando as coisas não estão acontecendo com a gente. É muito cômodo para o ser humano falar assim, não, Deus tem poder de me curar se eu ficar doente. Mas na hora que estiver doente, será? Satanás começa a querer duvidar, querer fazer com que a gente duvide do poder de Deus. E a palavra diz que Ele é o médico dos médicos. Ele é poderoso. A palavra diz que o sacrifício de Cristo trouxe salvação, trouxe cura. E nós, a palavra diz também que se com a nossa boca confessarmos, com o nosso coração crer, pronto, já basta, seremos salvos. E teremos todos os benefícios do sacrifício de Cristo. E Satanás continua lançando as setas dele. Fome, fé e fama. Terceiro ponto. Satanás vai para Cristo e fala assim, no alto do monte, no mais alto monte, olha todos os reinos, todos esses reinos, toda essa glória pode ser sua, se você se prostrar e me adorar. Quantas vezes nós queremos ser, né? Não, eu quero ser algo. Eu quero o meu diploma. Eu lembro que a Ivone comentou algumas coisas uma vez. Eu vou tomar liberdade de resumir aqui. A Ivone comentava com a gente de que ela queria tanto ter um diploma e ter pós-graduação e tal. Depois ela viu o quanto isso não vale de nada para Deus. Para o ser humano, para os homens, nossa. Uma pessoa que tem faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele bota ele num pedestal lá e vamos se curvar. O ser humano ele tem a tendência de querer puxar os holofotes para cima dele, de puxar a atenção, mesmo que você seja tenha vergonha, né? Isso está no homem, está no ser humano, de querer ser reconhecido. Quando eu limpo a igreja, ai daqueles que chegam aqui e falam assim, nossa, como que a igreja está limpa, hein, Ederson? Poxa, que legal o seu trabalho. Quando faz o louvor, tocou bem, cantou bem, hein? Quando dá a palavra, se for embora ninguém falar nada, né? Ninguém elogiar a palavra, não foi legal, tem um trem errado. Nós tendemos a querer puxar a atenção e ser alguém, ser algo. Já falamos disso aqui há tempos atrás. Nós precisamos nos esconder. Nós precisamos sumir diante do poder de Deus. Muitas vezes a gente está lá querendo fazer o trabalho, né? Fazer a obra do Senhor com a maior boa vontade, né? Levar a palavra para as pessoas, mas nós queremos ali entrar na frente de Deus assim, Então, para que isso? Nós queremos ser, nós queremos ter algo. Todos os reinos daquela época, toda a glória daquela época, não era pouca coisa não que Satanás estava oferecendo. Porque às vezes a gente olha para Cristo, né, e vai assim, mas é Cristo, né, Jesus, né, vai querer se corromper por um pouquinho de uns reinos ali, de uma glóriazinha. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. A carne dele estava ali para ser tentado. E ele suportou todas as 3 tentações, todas as 3 áreas, ele se volta para a palavra. E essa é a chave para superar todas essas 3 áreas, todas essas 3 tentações. Palavra. Veio alguma coisa na mente, queria ter algo, né? Vai na palavra. Vai ver o que a palavra fala sobre ser alguma coisa, sobre ter alguma coisa. Eva foi tentada por isso. Tanto pela fé como pela fome. Como pela fama. Tanto por aquilo que Deus não é tão poderoso assim, né? Satanás estava ali falando assim, não, você não vai morrer.
Você vai se tornar como ele. Aí você, opa, aí já muda a história. Satanás é fruto disso. É fruto da fama. Fruto de querer ser algo. Ele tem toda a lábia, toda a inteligência para agir nessa área. Porque ele é fruto disso. E ele quer que nós sejamos frutos disso também. Ele quer que você se corrompa pelas suas falsas necessidades, pelas nossas falsas necessidades. Ele quer que nós nos corrompamos pela nossa falta de fé. E Ele quer que nós nos corrompamos por aquilo que eu e você queremos ser. Mas não, eu quero ser reconhecido, eu quero ser reconhecido lá no meu trabalho, né? Lá na prefeitura, não, eu quero ser secretário, eu quero ser secretário do prefeito, eu quero ser o cargo mais alto que tiver. Quero ser farmacêutico? Não, eu quero ser o melhor farmacêutico da cidade, eu quero ser o top, eu quero ser o referência. Que os outros vão chegar para mim e falar, ô doutor Tiago, perdão, estou passando por aqui na sua rua. Quero ser o melhor pastor de São Gabriel da Palha. Jaime Fink. Por aí vai. A gente está brincando, mas Satanás ele não brinca com essas coisas. Ele sabe aquilo que porventura pode passar na sua mente. Porventura você pode estar pensando assim, não, seria legal, né? As pessoas olharem para mim e falar, olha lá, ele é o cara. Eu brinquei hoje na prefeitura, uma colega minha lá do trabalho falou assim, Edson, você é o cara. Aí eu falei assim, ó, eu aqui eu sou o cara. Eu sou. E eu falo isso aqui, eu falo isso lá em casa. Porque lá na prefeitura eu trabalho numa sala que tem 7 mulheres e eu de homem. Então eu sou o único cara de lá. O resto são as meninas. Lá em casa também. O senhor bate aqui e fala assim, eu sou o cara. Porque lá em casa é só a Alice e a Sueli e eu sou o único homem. Então, a gente gosta de ter essa... É gostoso, não é? Quando as pessoas falam assim, traz aquele elogio, é gostoso. Não adianta a gente falar assim, não gosto de elogio. Não gosto. Para com isso. Nós gostamos de elogio. Isso faz bem para o nosso ego. Só que o nosso ego não é nada mais, nada menos que a nossa carne. Né? Uma massagem no ego, né? Um elogio. Olha que legal. A nossa carne. E Satanás, ele sabe usar isso. E ele quer te derrubar, ele quer nos derrubar através da fama, daquilo que você possa querer ser. E nós temos que ser o menos possível. Temos que ser os menores possível. E eu estou lembrando agora de algo que aconteceu com Paulo. Paulo, ele disse que em uma das... Eu não me lembro agora onde está. Perdão por falhar da referência agora. Mas ele fala que se fosse para se gloriar em alguma coisa, ele poderia se gloriar. Porque ele era hebreu, ele era dos fariseus o maior, da igreja ele era o perseguidor. Então, se a gente olhar toda a linhagem de Paulo, ele era o top em todas elas. Tudo que se falava da religiosidade de Paulo, ele era o máximo em todos, ele era perfeito. A palavra diz que fariseu, se eu não me engano é fariseu o termo que ele usa, que ele era o maioral. Conhecedor da lei, ele era a palavra diz que ele, em relação à lei, ele era irrepreensível. Isso é ele falando na palavra. Só que aí depois, na sequência do texto, ele diz, se alguém lembrar disso, o pastor lembra, não, pastor? Vai me perdoar aqui os irmãos. Mas na sequência do texto ele diz que ele abandonou tudo aquilo e tratou aquilo como refúgio.
por causa de Cristo. Sabe o que é refúgio? Refúgio é aquilo que não tem valor, aquilo que não presta. Não vale nada, é refúgio. Ele olhava para aquilo, olhava para o ser, o maioral em todas as coisas. Isso aí, ó, não me valeu de nada. E eu abandonei tudo isso e trato isso como sem valor algum por causa de Cristo. Essa mudança de olhar é maravilhosa. E é isso que o Espírito Santo vem tratando ao nosso coração. E é isso que o Espírito Santo vai fazendo ao nosso coração. E quando a palavra diz que nós precisamos transformar a nossa mente, renovar o nosso pensamento, não se conformar com as coisas deste século, é disso que está falando. De você parar, assim, parar de pensar do jeito que você sempre pensou, do jeito que nós sempre pensamos. Começar a olhar com o olhar de Cristo para as coisas. Começar a olhar conforme Cristo olharia. Conforme Cristo olha. E para finalizar, o versículo 11 diz: com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Depois das 3 tentativas frustradas de Satanás, na fome, na fé, na fama. Depois das 3 tentativas, a palavra diz que Cristo foi servido por anjos. E aí lá em Tiago 1, no capítulo 12, no versículo 12, os irmãos que fazem parte do irmão mais velho têm que decorar isso de cabeça, hein? Nós decoramos esse texto. Abre lá para a gente encerrar. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Amém? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vale a pena suportar. Vale a pena não se dobrar aos nossos desejos, às nossas necessidades. Vale a pena suportar. Porque assim como Cristo foi servido por anjos, eu creio que, talvez de uma forma um pouco diferente, nós vamos ser servidos assim também. No Apocalipse tem várias referências dizendo que o vencedor vou dar a oportunidade de comer o fruto da árvore da vida, de receber um monte de coisa. Vale a pena suportar. É difícil? É. Satanás não vai pegar para você que não gosta, sei lá, você que não gosta de carro, ele não vai te tentar com carro. Você que não gosta, não dá valor para casa, ele não vai te tentar com casa. Satanás ele vai tentar a nossa vida naquilo que nós temos a tendência a cair. Aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que nós achamos que necessitamos. Mas todas as vezes, vou voltar a dizer, todas as vezes, e esse geralmente é o olhar principal desse texto, Cristo ele foge da tentação, ele contorna a tentação com a palavra. Mesmo quando é confrontado com a palavra, ele volta-se para a palavra. Porque a palavra é a voz do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus sendo dita a nós todos os dias, todos os momentos. E muitas vezes nós fechamos a boca de Cristo e guardamos ela lá na estante. Por que não aproveitar mais isso que Deus tem falado ao nosso coração? Então lembre-se, todas as vezes que vier alguma tentação, algum tipo de tentação de Satanás, lembre-se que essa daqui foi a forma que Cristo
Ele que é o maioral. Ele escapou das tentações através da palavra. Por que nós não? Já deu certo uma vez, né? Por que não aproveitar de novo? É uma ferramenta que não falha. Então aproveite dela. Use, abuse. Porque isso vai trazer benefícios sem medida para a nossa vida. O fato de nós não cairmos nessas armadilhas de Satanás traz uma sorte de bênçãos, né? Bênçãos sortidas de várias formas. E é maravilhoso para a nossa vida. Então, que nós possamos lembrar disso. Todas as vezes que nós formos tentados nas nossas necessidades, na nossa fé e na nossa fama, no status que nós queremos ter, lembre-se de voltar para a palavra e ver o que a palavra diz sobre isso. Eu creio que nós vamos ter e colher grandes frutos com isso. Amém? Se coloque de pé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos aqui te louvar, te engrandecer, Pai, porque Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, Pai, para entender que Satanás tem agido nas mesmas áreas desde a criação do homem, Pai. Abra os nossos olhos, nos dê força, Pai, coragem para enfrentar essas tentativas de Satanás, Pai. Mas não com a nossa força, não com aquilo que podemos fazer, mas com a Tua palavra, Senhor. Nos dê coragem de ler mais, vontade de buscar mais, pois queremos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor, Pai. Queremos ter mais habilidade com a Tua palavra, Senhor. Queremos saber onde procurar, decorar versículos, Pai. Nós queremos ter mais intimidade com aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Porque sabemos, Pai, que essa ferramenta é infalível contra Satanás, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós, seres humanos, Pai, somos falíveis, somos pecadores, mas a Tua palavra não, Pai. A Tua palavra não falha, a Tua palavra é eficaz, eficiente, poderosa, Pai. E ela não volta vazia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, Pai. E que essa palavra venha trazer fruto à nossa vida, Pai. Que nós possamos colher frutos dessa palavra. Que nós possamos reconhecer as tentativas de Satanás e nos voltar para a Tua palavra, Pai. Para nos defender com essa espada, Pai. Que faz parte dessa armadura maravilhosa que o Senhor nos coloca. Pai, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos. Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Ministério do Louvor.